Olá meninas, boa tarde. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu por aqui estou bem, tudo em paz, tudo tranquilo. E vamos começar a nossa aula de hoje? O tema da nossa aula hoje é: na minha casa tinha. O que tinha na minha casa que eu me lembro, que eu gostava, que eu sinto falta, que eu sinto saudade, que eu gostaria de ter novamente. E sabe que aí eu estava preparando a aula e fiquei pensando nas coisas que tinha na minha casa. Tinha tanta coisa legal, tanta coisa diferente. Diferente assim, que na época não era diferente, mas hoje é diferente. E hoje a gente quase não encontra mais ou nem encontra. E fiquei pensando, principalmente, nos utensílios, das coisas que a gente usava na cozinha, na casa. Sabe que eu me lembrei de uma enceradeira que a minha mãe tinha, e eu acho que a maioria de vocês. A casa que eu morava na infância era uma casa pequena e a cozinha era daquele cimento vermelhão. Vocês se lembram do vermelhão? E quando eu comecei a lembrar do que tinha na minha casa, me lembrei daquele piso vermelho, era o piso da cozinha. E a minha mãe passava aquela cera vermelha, que eu tentei lembrar o nome, se alguém souber o nome, me fale. E aí ela passava a cera, depois ia com a enceradeira, para dar brilho. E às vezes ela não ligava a enceradeira. Sabe como que eu dava brilho? Ela fazia para dar o brilho? Ela me dava um pedaço de pano, uma flanela, e eu brincava escorregando, sentava em cima daquela flanela e ia raspando a bunda assim, balançando, ou então com o pé, ou então sentadinha e ia dando brilho na cozinha. E hoje a gente nem vê mais enceradeira por aí, né? Fiquei pensando nisso. O quarto era de assoalho e a cozinha era esse vermelhão. Que saudade, né? Vocês lembram o nome da cera? Aquela cera vermelha? Eu tô tentando lembrar e não consigo. Quero que vocês me falem aí no grupo quem tinha a casa assim, que usava essa cera vermelha, e o nome da cera. A casa da minha tia já não era o cimento vermelhão, era aquelas cerâmicas vermelhinhas, quebradas, pedacinhos, caquinhos, que iam colando lá, montando o chão, e ela também usava essa cera. E aí a gente brincava, eu e minha prima, de dar lustro na casa, ou então quando a minha prima estava na minha casa, a gente dava lustro. E aí me contem, me falem qual era o nome da cera, que eu não consigo lembrar. Eu era menina e não consigo lembrar. Mas aí eu fiquei pensando em tanta coisa que tinha na minha casa. E aí eu fui buscar aqui em casa o que eu ainda poderia ter parecido com o que tinha lá. E aí eu encontrei o pilão. Esse pilão aqui, ó, eu uso para amassar alho, às vezes para fazer tempero, né? Coloco alho, sal, coloco salsinha e vou, ó, machucando. A minha mãe tinha um pilão diferente desse. Esse aqui meu não é tão velho, não é tão antigo. Eu comprei há alguns anos e gosto muito dele. E aí me trouxe a recordação do pilão que a minha mãe tinha e o hábito que a gente tinha de fazer o tempero do alho, né? Descascava, colocava no pilão, colocava o sal. De vez em quando eu ainda faço isso. Machucava ele, amassava e depois usava esse sal para fazer o arroz, para fazer o feijão. Hoje a gente quase não tem o hábito, pelo menos eu aqui na minha casa não. Sabe que tinha um tempo atrás que eu comprava aquele alho picadinho do mercado, que já vem no potinho de plástico. Mas aí aquilo não tem cheiro. Mal tem cheiro de alho, mal tem gosto. Tem muito conservante. E aí eu acabei abolindo aquilo. E aí voltei a usar o alho natural. Compro as cabeças de alho e uso o espremedor de alho. Só que olha só, eu vou mostrar para vocês o que eu tenho aqui. Esse espremedor de alho, vocês conhecem? Esse meu aqui já tá precisando trocar. Dentro ele tem alguns dentinhos. Aqui na tampa também, ó, tem alguns dentinhos.
Eu descasco o alho, coloco aqui dentro, encaixo a tampinha e vou girando. E aí ele vai cortando o alho. Não fica realmente espremido, ele fica cortadinho. Aí depois eu tiro e jogo na panela. Esse aqui eu acho que já é o terceiro ou quarto que eu tenho desse modelo mais moderno. Dá pra, ó, aqui são os dentinhos. E aqui, ó, tá vendo? Tá faltando o dentinho, ó. Quebrou aqui, quebrou aqui. E ele vai quebrando com o tempo. Ele já tá bem gasto esse aqui. Só que eu tenho, olha só, esse espremedor de alho. E esse aqui eu tenho há não sei quantos anos guardado. E sabe que esse é muito melhor do que esse aqui? Vocês sabem, eu acho que vocês sabem. Porque esse aqui, como eu mostrei, ele quebra os dentinhos, ele começa a ressecar, até a trincar. E esse aqui, eu não sei nem quanto tempo eu tenho ele. E aí, de vez em quando, eu ainda pego, descasco o alho, coloco dentro dele. E esse realmente espreme, que sai até o caldinho do alho, né? E aí, há poucos dias, eu tava falando pro meu marido que eu ia jogar fora. Meu marido que gosta desse, aliás, foi ele que comprou esse aqui. E eu falei, eu vou jogar isso fora. Ele, não joga porque eu gosto desse. E ele usa. Mas eu ainda prefiro esse. Aí, de vez em quando eu tô na cozinha, é esse aqui que eu pego. E é esse que eu uso. E além do pilão, tanta coisa que a gente vai lembrando, né? Eu fiquei lembrando do que tinha na minha casa. E sabe o que eu lembrei? Da moringa. Quem é que tinha moringa em casa? Nós tínhamos uma moringa de barro, mais ou menos dessa altura. E aí minha mãe colocava água. Tinha o filtro de barro, aquele São João, e tinha moringa também. Então minha mãe enchia o filtro, colocava água e deixava alguma água na moringa. Deixava a moringa com água também. E eu geralmente, como era criança, pegava da moringa. E olha, há pouco tempo eu vi uma loja que tinha umas moringas muito bonitas, pintadas, toda decoradinha, mas eu gostaria de ter aquela de barro. E eu tenho falado há muito tempo com meu marido que eu quero também comprar novamente um filtro de barro. Vocês sabiam que o nosso filtro de barro, o nosso filtro São João, aquele que tem as velas dentro, foi feita uma pesquisa que constatou, que trouxe, que aquele filtro filtra muito melhor a água. Melhor do que esses filtros que a gente acopla na torneira, melhor do que comprar água de garrafão, que apesar de ser água mineral, ela fica parada dentro do garrafão. E o filtro não, a gente está sempre enchendo e renovando a água, e aquela vela realmente filtra as impurezas e deixa a água bem mais pura. Eu tô doida para comprar um. Logo, quando essa pandemia acabar e eu puder sair melhor e comprar umas... Tô saindo só para trabalhar, né? Então volto logo para casa. Procurar em algumas lojas de artesanato, algumas lojas de utensílio, esse filtro. E eu acho que eu vou voltar a ter um filtro desse. Vocês têm esse filtro? Alguém tem ainda esse filtro de barro em casa? Se tiver, conta pra gente. Traz aqui no grupo. E além do filtro, o que eu lembrei? Eu lembrei da moringa, eu lembrei do filtro, eu lembrei de um objeto que se tinha na cozinha, e quem sabe, eu acho que a maioria de vocês já tiveram, e quero saber também se alguém ainda tem. É um enfeitinho bonitinho que ficava em cima da geladeira. Vocês sabem o que é? Eu não vou falar. Eu ia falar, mas eu não vou falar não. Quero ouvir no grupo um objeto de decoração que ficava em cima da geladeira. Se vocês não lembrarem, não falarem, tudo bem. Depois eu falo o que era durante o grupo, durante a nossa aula. E fora isso, ó, eu lembrei do ralador, aquele ralador que parecia um triângulo assim, sabe? De alumínio. Vivia ralando meus dedos quando minha mãe pedia para ralar alguma coisa. Lembrei de uma chaleira. Minha mãe tinha um cuscuzeiro, pau de macarrão. E que mais? A chaleira, eu já falei, panela de barro, peneira a gente falou na semana passada, bule, minha mãe tinha um rádio, minha avó na verdade tinha um rádio tão antigo, daqueles de madeira por fora, tão bonito, eu nem sei pra onde foi aquele rádio, acho que parou de funcionar e minha avó deve ter jogado fora. Moedor de carne, moedor de... E tinha... aquele negócio pra
pimenta... como que é? Pimentinha do reino, pra moer também. É um moedor também, né? De pimenta do reino. Minha mãe moía, comprava na feira, elas tudo redondinha, assim, pequenininha, colocava naquele moedor e subia um cheirinho do pó, aquilo me irritava o nariz, coçava, tinha um cheiro forte. Mas a minha mãe moía. Ou então, às vezes, na feira, eu ia com ela e aí tinha aquela barraca de temperos, que aí algumas feiras ainda tem, né? E aí a mulher também moía a pimentinha do reino na hora, cominho, coloral. Olha aí como eu fiquei pensando nisso. Sabe, quase nunca mais usei, assim, faz muito tempo que eu não uso coloral. Coloral, cominho, pimenta do reino. A gente vai comprando aqueles temperinhos prontos e vai esquecendo esses temperos. E esses temperos são tão naturais, são tão próprios, são tão da nossa cultura, né? O cominho, o coloral, né? Que os índios usam, inclusive, para pintar o rosto. E quem ainda usa coloral, cominho, pimenta do reino? E vocês compram na feira? Eu tenho ido muito pouco às feiras. Eu tenho feito mais compras em sacolão, em supermercado, e vou no sacolão. E vou muito pouco nas feiras. E as feiras tem tanta coisa gostosa. Quando a gente caminha na feira, tem a barraquinha de fruta, tem a barraca de legumes, de verduras, tem essas barracas de temperos, de plantas, tem barraca de roupa, tem a barraca do pastel, que é uma delícia. E olha quanta coisa eu fui lembrando só com o tema Na Minha Casa Tinha. Porque pensar na feira, eu já não tô na minha casa, já estou fora da minha casa, tô do lado de fora. Mas a feira era perto da minha casa. E a minha mãe ia com aquele carrinho de feira, e eu ia com ela. E às vezes eu me lembro, tinha um horário que a feira estava bem cheia, aqueles carrinhos enroscavam, enquanto uma estava indo, a outra estava voltando, e a rodinha enroscava, e uma puxava e outra puxava. E tinha algumas que ficavam até bravas, xingavam. E tinha esse carrinho, lembra? Quem tem carrinho de feira ainda? Vocês têm? Vocês têm o hábito de ir à feira? Eu lembro da minha infância, eu lembro até do quando eu me casei, eu ainda ia à feira. Mas agora, de uns anos para cá, a gente vai aderindo às modernidades, às praticidades. A gente vai procurando coisas mais práticas e deixa de vivenciar estes momentos. Ir à feira, sentir o cheiro das frutas, sentir o cheiro dos legumes, sentir o cheiro dos temperos. Eu lembrei agora, olha, falando com vocês, olha a minha memória. Quando eu falo que memória é igual um novelo de lã. Quando a gente começa a puxar o fio, vai desenrolando. Sabe o que eu lembrei agora? Na feira tinha uma barraca de produtos a granel. Feijão, farinha, milho, canjica. Tinha queijo. Que mais? E aí o moço tinha aquele copinho que na ponta, não sei se vocês lembram, ele tinha uma ponta mais compridinha assim, ela vinha mais compridinha e o copinho aqui. E aí ele pegava e colocava na balança, aquela balança antiga. Colocava e pesava, e aí a gente pegava e trazia para casa. Que gostoso que ia lembrar disso. E olha só, eu tava pensando nas coisas da minha casa e já cheguei até na feira. Quanta recordação a gente tem, quantos momentos, não é? E aí eu quero que vocês me contem sobre isso. E olha só, eu estou fazendo um trabalho, eu estou fazendo um curso, na verdade, e eu precisei de algumas chaves. E eu não tinha chave velha aqui em casa. E aí comentei com meu marido, ele falou, sabe quem tem? Minha mãe. Ela tá com um monte de chave lá que ela não sabe o que é, ela até me mostrou esses dias, e eu vou lá buscar, eu pedi para ela não jogar fora, que eu ia testar as chaves, mas eu vou trazer. E aí ele me trouxe um saquinho cheio de chaves. E olha que linda que estava no meio. Olha só que chave linda. As nossas chaves hoje são assim. Desse modelinho. Aqui, pera a outra. Desse modelinho. As famosas chave tetra, que são redondinhas. Mas dessa chave a gente quase não tem, não é mesmo? E no meio de várias chaves desse modelo, tem até uma chave tetra quebrada, eu encontrei essa. E sabe como que eu chamava essa chave quando eu era criança? Porque a minha casa, quando eu era criança, essa que tinha o chão vermelhinho, tinha essa fechadura. E eu falava que era a chave de São Pedro. Porque São Pedro tem uma chave dessa na mão, não é? A chave da cidade. E aí eu falava a chave de São Pedro. Essa daqui, olha, nem sei de onde é, se é da porta de alguma
um quarto lá da minha sogra, eu sei que ela veio junto e eu adorei. E aí pensei também nas portas das casas de antigamente. Eram portas tão bonitas, com fechaduras bonitas. E tinha uma porta na casa da minha avó, que dava para os fundos, que era aquela porta dividida. Ou você abria a parte de cima, ou você abria as duas. Na verdade, elas abriam para o mesmo lado, né? Abria para o mesmo lado, ou então ficava uma parte assim que você só abria a parte de cima. E tinha atrás dela um negocinho para fechar a tramela. Vocês lembram disso? Na casa da minha avó tinha a tramela. E o banheiro também fechava com essa tramela. Não é interessante isso? Quanta coisa tinha na nossa casa? Quanta coisa tinha na casa de vocês? Vamos buscar essas lembranças? Olha, eu lembro que na casa da minha avó tinha ferro, aquele ferro. Eu não lembro do ferro com carvão, com brasa. Eu lembro daquele ferro do cabo preto, que dentro era vermelhinho e preto. Na casa da minha avó tinha rede de balançar. E sabe que eu caí da rede e quebrei meu dente? Esse dente aqui, ó. Eu tinha acho que uns 8, 9 anos, fui passar férias da escola na casa da minha avó, estava balançando na rede. Fui descer da rede, não sei se eu fiquei meio tonto, o pé escorregou, eu sei que eu caí de boca no chão. Mas até hoje eu gosto da rede. No começo, quando eu caí, fiquei com um pouco de medo, não queria subir na rede não. Mas depois voltei a subir na rede, arrumei os dentes e aí voltei a subir na rede. Então, e a minha avó tinha, sabe o que? Um lampião. Ela já morava aqui em São Paulo, a casa dela tinha energia elétrica, mas sabe por que ela tinha o lampião? Quando acabasse a energia, quando ficasse sem luz, ela acendia um lampião. Ela tinha o lampião e a lamparina. Engraçado isso, né? Mesmo morando já na cidade com energia elétrica, ela tinha esse lampião e essa lamparina. Quando acabava a energia, ela acendia o lampião ou então a lamparina e deixava até a luz voltar. Hoje a gente acende vela, né? Ou pega uma lanterna. Quem tem lanterna, usa lanterna enquanto a luz não chega. Ou acende velas. Eu acendo velas. Eu vou colocando velas em cada cômodo da casa. Eu ponho no banheiro, ponho na cozinha, ponho na sala. E espero a luz voltar. E minha avó tinha esse lampião e essa lamparina. E eu acho que vocês têm alguma lembrança e alguma história para falar que tenha um lampião e uma lamparina nisso, não é? E que mais que eu lembrei? Eu fui anotando um monte de coisa que eu anotei. Cadeira de balanço, alguém tinha? Eu já não tinha. Não tinha, não. Vitrola, aquela vitrola do disco de vinil, que a gente até falou disso no começo desse ano, quando a gente ainda estava se encontrando no NCI. Panela de barro, colher de pau, isso eu ainda tenho. Sabe que eu gosto ainda das colheres de pau. Tem aquelas colheres agora de silicone, eu até tenho algumas. Mas o que eu gosto de verdade de usar na cozinha é a colher de pau. Eu acho que, sei lá, parece que o mexer a comida com a colher de pau é diferente do que com aquelas colheres de silicone, espátula de silicone. Parece que o movimento da colher de pau no fundo da panela é diferente. A gente vê o fundo da panela, a gente, sei lá, pra mim tem acho que é a questão da memória mesmo, da lembrança. E pra terminar, e aí depois agora eu quero ouvir vocês, olha o que eu tenho aqui. Uma cabacinha. E tenho aqui, ó, a meia cabaça. E eu lembro que em alguns lugares que eu vi no Nordeste, na Bahia, se usava a cabaça como medida. Ou até para tomar água, ou então medida. Para colocar a medida de arroz, nos mercados municipais. Eu fui no mercado municipal lá em Jequié, na Bahia, onde morava minha avó. E eles usavam a cabaça como medida para colocar a farinha. Igual aquele copo que eu falei que tinha nas feiras aqui. Lá eles usavam a cabaça. E aí, vocês têm histórias também sobre a cabaça? Lembranças da cabaça? Coisas para contar sobre a cabaça? A cabaça hoje ela é muito utilizada no artesanato. Consegui trazer algumas recordações aí? Desenrolei o fio do novelo para que vocês tragam agora recordações no grupo? Falem sobre o que tinha na casa de vocês. Falem sobre o que vocês lembraram.
Eu trouxe alguns objetos. Aquele enfeite de decoração em cima da geladeira. Vamos ver se vocês lembraram o que é e me falem no grupo. E agora a gente conversa um pouquinho mais. E na apostila de vocês, tem a partezinha dividida aqui, ó. Que é, ó, na minha casa tinha. Aí começa aqui com um lampião, um moedor de carne. E tem vários desenhos, várias figuras, para que vocês possam bordar, trazendo as recordações do que tinha na sua casa. E trazer a recordação daquilo que a gente vai puxar na memória agora. Tá bom? Tô esperando vocês lá no grupo. Beijos e até daqui a pouco, tá bom? Até!